Vais filmar aí? Bom dia! Então, corta aí. Hoje, quinta-feira, 12 de junho de 2024. Uma revelação de Deus para si. Está zangado comigo? Não pode. Está zangado com alguém? Não pode. Está zangado com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com a nora, com o cunhado, com a cunhada, com a esposa, com o marido? Está zangado com Deus? Não pode. Então, não se pode estar zangado com ninguém. É muito difícil não estar zangado com ninguém. Mas se estiver zangado, não fique zangado comigo. Eu sou o Fernando Ferreira, sou pastor honorário, fiz, não é? Muito bem. Eu fiz uma promessa a Deus há mais de 20 anos, não sei há quando foi, já foi há mais de 20 anos, que eu queria levar a Cristo 1 milhão de pessoas. É uma meta muito maior que aquela que eu idealizei, não é? 1 milhão de pessoas? Não acredito que cá... Eu cá não tenho, não é? 1 milhão de almas em Cristo. Mas terei alguns, não é? Terei algumas centenas, algumas milhares, talvez. Então, quanto a isso, não posso fazer nada, não é? Quanto a isso, mas faço o que Deus mandou. Então, eu queria fazer uma proposta diária para leitura bíblica, porque para muitas das pessoas que deixaram de ler a Bíblia, ou que têm métodos de ler a Bíblia já sistemáticos, posso dizer que há um método muito simples para ler a Bíblia. Não porque não saibamos o conteúdo da Bíblia, ou porque já sabemos demais, ou porque sabemos de menos que devemos estudar, mas porque é o alimento espiritual de cada dia. Deram-me um capítulo para estudar, aliás, vários capítulos para estudar, que foi Ellen White. Não sei nem é que isto está escrito, mas já 2 pessoas me confirmaram isso. Portanto, quando uma pessoa me diz, eu acredito. A pessoa que disse, eu acreditei, e logo, passado uns anos, outra pessoa me confirmou isso, que Ellen White mandou escrever só o capítulo 19 de Êxodo e o capítulo 20 de Êxodo e imprimir e entregar às pessoas. Este trabalho está a ser feito, está aqui nesta obra literária, que tem muitos capítulos, além do 19 e do 20. Tem a guarda do sábado, a santificação, o céu, a nova terra, a vinda de Jesus, enfim, a santificação, portanto, a guarda dos 10 mandamentos, o sábado, enfim, tem o pão nosso de cada dia. E eu vou ler, se me dão licença, de ler o capítulo 19 de Êxodo. Ao 3º dia da saída da terra do Egito, dos filhos de Israel, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Então Israel, pois ali acampou-se de fronte ao monte Sinai. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. As 2 coisas são iguais, não é? Filhos de Jacó são os israelitas, porque Jacó deu os filhos de Israel, os 12. Vós tendes visto que o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas, com asas de águia, e vos trouxe a mim, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto. Qual é o concerto de Deus? É o concerto eterno. Está em Isaías 24.
então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Portanto, Deus queria pôr o povo de Deus como um povo peculiar para chamar os outros para Ele, para Deus, não é? E vós me sereis então um reino sacerdotal e povo santo. Portanto, eles eram pastores, como costuma dizer. Naquele tempo não se chamava pastores, eles eram sacerdotes. O sacerdote agora é um pastor. Agora não é sacerdote, agora somos pastores. Então o povo de Israel era o povo sacerdotal. O povo santo adquirido, como nós sabemos, pelo sangue de Jesus. Agora, a confirmação está em Efésios, não é? Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Depois há uma deslocação aqui de um parágrafo, muda para outro parágrafo, quer dizer que há uma pausa. Eu estou a fazer de propósito para entender como é que se deve estudar, não é, a Bíblia. E veio a palavra, e veio Moisés, e chamou os anciões do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes tinha dito e ordenado. O que é que o Senhor tinha dito? Que eles eram um povo especial, um povo adquirido, um povo zeloso de boas obras para fazer luz para o mundo, ser sacerdotes. Como os levitas, era o povo, agora todo o povo. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse. Reparem, o que é que o povo responde? Interessante. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Promessas de homens. Palavras de homens, como estou a dizer. Palavras de promessas. Ou promessas de homens. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Não se pode fazer promessas assim levianamente. Porque mais tarde vamos ver que eles falharam na continuação do livro de Êxodo. Então, veio Moisés e relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo, dizendo: Eis que eu virei a ti, disse Deus, disse o Senhor a Moisés, e disse: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa. Interessante, ele vem numa nuvem espessa, espécie de um cavaleiro andante, numa nuvem. Para que o povo ouça, e eu falando, e eu contigo. E para que também te creiam eternamente. Eternamente é para hoje, não é? E a palavra eterno quer dizer eternamente. Até hoje Moisés ainda é ouvido pelos profetas, pelos pastores e pelo povo de Deus. Para que creiam que ele falou da parte de Deus. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu Deus, do seu povo, ao Senhor. Portanto, Deus tinha falado através de Moisés. E disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e diz: Santifica-os hoje e amanhã, 2 dias de santificação, e lavem as suas vestes, que estavam sujas, da poeira do deserto, todas, se calhar, com sangue do cordeiro, e estejam prontos para o 3º dia. Lá está o 3º dia aqui, a ressurreição de Jesus. Porque no 3º dia, o Senhor descerá diante deles, aos seus olhos, de todo o povo, sobre o Monte Sinai. E que vai acontecer outra coisa aqui. E marcarás limites ao povo em redor do Monte Sinai, dizendo: Guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis no monte, nos seus termos. Todo aquele que tocar o monte será morto, certamente morrerá. Nenhuma mão tocará no monte, porque certamente será extirpado, apedrejado, ou acetado, que é apedrejado. Quer seja animal, uma lebre, um coelho, um cavalo,
um boi, uma cabra, um cabrinho, todos animais. Diz, quer seja animal, quer seja homem, não viverá soando a buzina longamente, então subiram ao monte. Parece que aqui é uma contradição, não é? Eles não estão a subir ao monte, eles vão ficar no pé do monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e então aqui lavaram as suas vestes. E disse ao povo, estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis a mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espécie de nuvem, e um sonido de buzina muito forte, cada vez mais forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. O povo estava cheio de medo. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, de fronte ao monte, a ver o sonido, a ver a nuvem, a ver os relâmpagos e a ouvir o sonido. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. As pedras a saltar, as pedras ali a vibrar e a saltar, com a tremidela da presença de Deus. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais, em grande maneira, que Moisés falava a Deus. E Deus ainda lhe respondia em voz alta. Cada vez que o monte fazia mais barulho e Moisés falava, Moisés deixava de ouvir Deus. E Deus então o que é que fazia? Aumentava o volume do som, da voz dele. E cada vez fazia mais trovões. Há um crescendo da voz, o crescendo dos trovões, o crescendo da voz, o crescendo dos trovões, e as pessoas estavam cá embaixo, ouviam vozes e trovões. Estavam cheios, apavorados de medo. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai e sobre o monte o cume do monte, lá em cima o cume, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu ali agora ao fim do monte, ali, mesmo no pico, não é? E disse agora o Senhor a Moisés, desce, vai protestar ao povo que não trespasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. Que canseira que Moisés tinha que ter. São 2 horas ou 3 horas para subir, 2 horas ou 3 horas para descer. Perdeu muito tempo, mas era o tempo que Deus tinha que dar. E também os sacerdotes que se chegarem ao Senhor, e era o recado que Deus dava por Moisés, através de Moisés, e também os sacerdotes que se chegarem ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles e os destrua, não é? Então, mais um aviso, 2 categorias aqui de avisos. Primeiro, não tocar, não se chegar, e santificar. E hão de santificar para que o Senhor não os lance sobre eles. Não tinham de ser santificados e não tocar no monte. 2 recomendações. Último texto. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo, marca termos ao monte e santificam. Então, era Moisés a falar ao Senhor. E disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai,
porque tu nos tens protestado dizendo, marca termos ao Monte Sinai e santifica. Porquê? Agora Moisés interroga a Deus. Mas porquê é isto tudo, não é? Explica-me, Senhor, que eu não estou a entender. E olhem a resposta. E disse-lhe o Senhor, vai outra vez lá e desce, eu não tinha descido. Estava a terminar aqui a conversa para o Moisés descer. Depois subirás, tu e Araón contigo agora. Os sacerdotes, porém, e o povo não trespassem o termo que eu pus para subir ao Senhor. Não venham para cá. Para que não se lance sobre eles. Para que eu não se lance, aqui diz, para que não se lance, mas é Deus, para que eu não me lance sobre eles e os destrua. Porque Deus é labaredas. Ali ele estava na presença de homens. Ou melhor, ele estava como Deus na sua excelência. Não é? Nós não vemos Deus como Ele é, mas Ele é a excelência. E para nós Ele é um fogo consumidor. E portanto a presença dele consumia o povo, consumiria e consome. Por isso Deus não está presente aqui na terra. Ele envia o seu Espírito Santo. Isso é outra história que vamos abordar mais adiante. Com o estudo da Bíblia, com textos. Estamos a terminar querendo desejar que continuem comigo, como amigo, como irmão, como colega, como companheiro, como pastor, como co-obreiros de Cristo, pois somos sacerdócio real, o povo adquirido de Deus. O último versículo do capítulo 19 de Êxodo, agora o versículo 25. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Eu vou deixá-lo para amanhã, porque tenho interesse em continuar. Só foi um capítulo. Está em Êxodo 19. Então, qual foi a revelação de hoje que tiveram aqui? Foi muita coisa, não é? Já me esqueci de muita coisa que eu li. Mas há uma coisa que me sobressai aqui, é o caráter de Deus. A pretensão do homem de querer saber como é Deus, porque o homem diz aqui que a tendência do homem era subir o monte. Vocês se repararam que Deus importunou-se dizendo, não, vocês não podem subir por amor à vossa vida, por amor ao vosso sangue, porque não é por minha causa, é por vossa causa. Eu sou Deus, e como sou Deus, eu vou estar aqui este tempo a mostrar, a revelar um assunto muito importante, vai ser a lei de Deus. E portanto, vocês têm que estar preparados, santificados, lavar os vestidos, lavar o caráter, no sangue do Cordeiro, e não ter relações sexuais com uma mulher. Diz aqui, não ter intimidade com a mulher. Aqui há esses versículos, não é? Ali os versículos eu entendo assim. Temos que entender o português, a Bíblia tem que ser entendida assim. Eu já não encontro o texto que eu li e sei que está lá. Então, santificação do corpo e da mente e do espírito, no corpo físico, no alimento, na roupa, uma santificação no corpo, na mente e no espírito. Não se esqueçam, santificação no corpo, na mente e no espírito, para que Deus possa se comunicar com o povo. É importante o que ele disse, muito importante, porque é a revelação de Deus para si, para mim e para nós. A nossa live termina agora, em 10 segundos aqui. Até amanhã. Deus vos santifique. Deus vos dê a sua presença através do seu Espírito Santo. Venham ao monte. Isto é a casa do monte. Eu já estou na casa do monte, em Belo Monte. Ou seja, estão a ver um bocadinho daquilo que é o Belo Monte. Então, muito bom dia a todos. Eu já vou entrar em contacto com este e com aquele e vou ver que horas são para vos dizer que já são 7h34 para mim. Quarta-feira, dia 12 de junho. Começámos bem. Há muito tempo que não tinha diretos, aqui há mais de 2 meses. Tinha feito ontem um direto, hoje estou no segundo direto. Estou com alguma delicadeza, não é? Como costumam dizer, levando até vós o Evangelho.
isto será alguma delicadeza? Não sei se é. Então, não posso ser muito delicado, tem que ser não formal também, não posso ser conjecturar, não se pode conjecturar a Bíblia, o Espírito de Profecia, o legado de Deus para mim e para vós. Então, tudo aquilo que estou aqui a dizer não é pensado, não é formulado em pensamentos, é aquilo que me chega a mim neste momento para eu vos dizer. Eu gosto de ser um pregador, aliás, eu tenho esse dom de ser pregador. Desculpem lá de eu dizer que tenho esse dom, humildemente. Eu queria ser pastor, mas não sou pastor honorário, não sou pastor como é que é?